Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tenham um ótimo dia a todos vocês. Nós estudamos no módulo 27 e 28, nas aulas anteriores, a reação de simples troca ou de deslocamento. Hoje, no módulo 29 e também na próxima semana, nós vamos estudar as condições necessárias para a ocorrência de uma reação de dupla troca. Reação de dupla troca, parte 1. Nós estamos aqui no seu caderno de número 10, página 195, ok? Agora eu vou apresentar para vocês o conceito teórico da reação de dupla troca. Digamos que eu tenho aqui uma reação genérica entre os reagentes A, B e CD. E quando eles reagiram, ocorreu a formação dos produtos AD e CB. Como vocês podem constatar, ocorreram aqui duas trocas, né? A primeira troca foi a substância genérica A combinou-se ao D, formando esse produto AD, e a substância genérica C combinou-se à substância B de bola e formou os produtos CB. Como vocês podem notar, ocorreram aqui duas trocas, né? A com D e C com B. Mas agora vamos ver quais são as condições para ocorrer esta reação de dupla troca. Bom, deveremos estabelecer pelo menos uma dessas três condições aqui, ó, uma das três. Não é necessário as três condições simultaneamente. A primeira condição é que se um dos produtos formados, AD ou CB, for menos solúvel em relação a um dos reagentes. Ou seja, para formar um produto menos solúvel, deverá ocorrer a formação de uma substância chamada insolúvel. Insolúvel, que constitui um sólido formado no fundo do recipiente, chamado de precipitado. Essa substância chamada de precipitado é um sólido formado no fundo do recipiente que não se dissolve em água e que constitui um produto sólido e normalmente com uma determinada coloração, tá? Ou outra condição, se um dos produtos formados for mais volátil. O que é um termo volátil? Volátil é um líquido que tem baixo ponto de ebulição e, consequentemente, pelo fato do ponto de ebulição dele ser baixo, então ele vai se desprender da solução na forma de um gás. Essa substância mais volátil, ela se desprende da solução através da liberação de um gás. E aí esse gás, ele acaba se desprendendo da solução através visualmente de uma efervescência. Por exemplo, quando você verifica a formação de bolhas que caracteriza um gás sendo liberado no sistema. Ou, terceira e última condição, que um dos produtos formados seja o mais fraco. Essa questão de mais fraco ou mais forte, essa força do eletrólito se aplica para ácidos e também se aplica para bases. Isso é aplicado para ácidos ou bases, certo? Muito bem, agora que eu apresentei para vocês as condições necessárias para a ocorrência de uma reação de dupla troca, que um dos produtos seja considerado menos solúvel ou mais volátil ou mais fraco em relação aos reagentes. Agora eu preciso tomar conhecimento da ordem de solubilidade, depois da volatilidade e da força dos eletrólitos, ok? Mas o professor Antônio, no setor dele, já apresentou para vocês essa questão da solubilidade dos sais, que nós vamos rever dentro de alguns instantes. Mas antes disso, antes de começar a ver essa questão da solubilidade dos sais, eu vou dizer para vocês que toda reação de dupla troca, ela
ela é evidenciada por um efeito macroscópico, algo que você consegue ver no sistema a caracterização, a ocorrência da reação por um efeito visual macroscópico. Por exemplo, você misturou duas soluções e aí você consegue garantir que a reação está ocorrendo devido à efervescência. A efervescência é a formação de bolhas caracterizada pela liberação de um gás. Um gás sendo liberado em forma de bolhas. E essas bolhas você consegue visualizar, por exemplo, quando você coloca um comprimido de Sonrisal num copo com água e você consegue visualizar essa efervescência através da formação das bolhas, caracterizado pela liberação de gás. Isso é um efeito macroscópico que garante que aquela reação ela está ocorrendo. Formação de um sólido também. A formação de um sólido é devido à ocorrência de um precipitado. Precipitado é um sólido formado no fundo do recipiente devido ao fato dele ser insolúvel e normalmente ele possui uma determinada coloração. Eu vou mostrar para vocês aqui esse efeito macroscópico de formação do precipitado através a formação de um sólido colorido. Veja, note aqui. Eu tenho aqui alguns tubos de ensaio onde ao misturar duas soluções aquosas, o resultado é esse que vocês podem ver. A formação de um precipitado com uma coloração específica. Por exemplo, aqui o precipitado marrom alaranjado é de cromato de prata, esse amarelado de iodeto de chumbo, esse outro alaranjado também de sulfeto de cádmio e assim sucessivamente. Por exemplo, aqui ocorre a formação de um precipitado de hidróxido de níquel que é esverdeado, hidróxido de alumínio, que ele é um sólido gelatinoso branco e assim sucessivamente. Aqui nós temos os aletos de prata, o brometo de prata e o cloreto de prata. Notem que eles formam precipitados brancos, como esse sulfeto de estanho que é amarelado, o hidróxido de cobre 2 que é azulado. Isso aqui é uma evidência macroscópica que garante que está ocorrendo uma reação química por conta da formação de um precipitado e esse precipitado tem uma coloração específica. Ou aqui nesse outro recipiente vocês estão vendo a formação de bolhas. Então, estas bolhas que estão sendo liberadas nesse sistema também é uma evidência de que a reação de dupla troca está ocorrendo, certo? Toda reação de dupla troca ocorre através de uma evidência macroscópica, algo que você consegue visualizar uma alteração do sistema. Tá? Dissolução de um sólido não é o fato de você colocar, por exemplo, sal ou açúcar na água que ele vai dissolver. Não. É quando você pega, por exemplo, na superfície do mármore ou na superfície do granito ou, por exemplo, na superfície da casca dos ovos ou nas conchas e nos corais e coloca um ácido. O ácido vai dissolver. A dissolução do sólido é devido a uma reação química que o ácido vai estabelecer com o componente da concha, do coral, do mármore, enfim. É uma reação onde o sólido é atacado por um ácido. Ou pode ocorrer mudança de cor, quando eu posso misturar duas soluções incolores e transparentes e formar um produto azul ou um produto vermelho, ou seja, a alteração de cor também é uma evidência macroscópica. Certo? Agora, se você misturar duas soluções aquosas, transparentes e incolores, não ocorrer liberação de gás,
não formar um sólido com uma coloração específica ou não mudar a cor do sistema, se não tem nenhuma evidência macroscópica, então eu garanto para vocês que esta reação de dupla troca não ocorre. A reação de dupla troca, para ocorrer, ela tem que obrigatoriamente ter uma dessas evidências macroscópicas. E, mais uma vez, para a ocorrência da reação, é necessário que um dos produtos seja menos solúvel ou mais volátil ou ainda mais fraco em relação ao reagente. Então vamos ver primeiro aquela tabela de solubilidade que vocês já estudaram com o professor Antônio. A questão da solubilidade valerá a regra solúvel ou insolúvel. O termo solúvel significa que a substância ela se dissolve em água. E ela é insolúvel se ela não se dissolve na água. Se dissolver, eu digo que é solúvel, e se não dissolver, eu digo que é insolúvel, ok? Então eu fiz aqui uma tabela para mostrar para vocês os principais compostos que são solúveis e insolúveis, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, os sais que contêm esses ânions que eu coloquei aqui em verde, ó, os sais que contêm os íons nitrato, nitrito e os acetatos, esse aqui é um ânion proveniente de um composto orgânico do ácido acético do vinagre, tá? O ácido acético do vinagre origina o ânion acetato. Então, pois bem, quando esses ânions estão ligados a um determinado cátion, aqui por exemplo, nitrato de potássio, é solúvel ou insolúvel? Aqui diz que esses ânions desses sais de nitrato, nitrito, acetato são solúveis sem exceção. Todos são solúveis, portanto, todos os sais que contêm esses ânions nitrato, nitrito, acetato são solúveis sem exceção, então o nitrato de potássio é solúvel. Ele se dissolve e, por ser solúvel, eu coloco o termo aquoso. Esse termo aquoso se deve ao fato dele ser solúvel e se dissolver em água. Agora, os sais que contêm esses ânions aqui dos aletos, ó, cloreto, brometo, iodeto e fluoreto, esses ânions presentes na fórmula de um sal, os sais são solúveis, exceto quando esses ânions cloreto, brometo, iodeto e fluoreto estiverem a esses cátions prata, chumbo e mercúrio, aí formam sais insolúveis. Aqui, por exemplo, cloreto de sódio. Bom, cloreto de sódio, o sódio não é nenhuma dessas três exceções que eu coloquei aqui, portanto, cloreto de sódio é um sal solúvel. E se ele é solúvel, ele se dissolve em água, então eu coloco aquoso. Mas, se o cloreto, brometo, iodeto e fluoreto estiver ligado a prata, chumbo e mercúrio, aí esse sal é insolúvel e ele não se dissolve. Aí, por exemplo, cloreto de prata. O cloreto de prata, ele forma um sal insolúvel. E quando ele é insolúvel, ele não se dissolve, eu coloco aqui entre parênteses sólido, que constitui um precipitado, tá? E assim sucessivamente. Outro ânion, o ânion sulfato, proveniente do ácido sulfúrico. Pois bem, a maioria dos ânions sulfatos são solúveis, mas se o sulfato estiver ligado a um desses cátions aqui, ó, sulfato de cálcio, estrôncio, bário, rádio e chumbo, qualquer um desses cátions ligados ao sulfato forma um sal insolúvel. Mas se não for cálcio, estrôncio, bário, rádio nem chumbo, aí ele é solúvel. Por exemplo, o sulfato de sódio, como o sódio não é nenhum desses cátions aqui considerados como sulfatos insolúveis, portanto, se ele é solúvel, ele se dissolve. E se ele se dissolve, eu coloco aquoso. Agora, sulfato de cálcio, aqui está o sulfato de cálcio, aqui está o sulfato de bário. Esses sulfatos ligados a cálcio, bário, estrôncio, rádio e chumbo, eles são insolúveis, ele não se dissolve e, quando formado no produto de uma reação, constituem a fórmula de precipitados, por isso coloco sólido. Agora, aqui eu vou colocar do lado direito os ânions hidróxido das bases e os sulfetos
que são provenientes do ácido sulfídrico. Ao contrário agora, a maioria desses compostos formam compostos insolúveis. Exceção feita se o hidróxido ou se o sulfeto estiver ligado a metal alcalino terroso e amônio. Nesse caso, hidróxido e sulfeto ligado a metal alcalino terroso e amônio formam compostos solúveis. Exemplo, hidróxido de sódio. O sódio pertence à família 1A, hidróxido ligado a metal da família 1A forma uma base solúvel. Então, se é solúvel, ele se dissolve. E se ele se dissolve, eu coloco aquoso. Mas aqui tem uma exceção: hidróxido de metal alcalino terroso é solúvel, exceto o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma exceção e forma uma base insolúvel. Insolúvel quer dizer, não se dissolve na água. E pelo fato de não se dissolver na água, forma um precipitado, e esse precipitado eu coloco aqui entre os parênteses sólido, tá? E por último, todos os demais ânions, os carbonatos, os fosfatos e todos os demais que não estão inclusos nessa tabela, estão colocados aqui nesse caso. Carbonatos, fosfatos e todos os outros ânions, de um modo geral, são insolúveis, e exceção feita quando os carbonatos e os fosfatos e os outros ânions estão ligados a metais alcalinos e amônio. Aí formam compostos solúveis. Por exemplo, carbonato de sódio. Carbonato ligado ao sódio, ele é solúvel. Se ele é solúvel, ele se dissolve em água. E se ele se dissolve, eu coloco o termo aquoso. Carbonato de sódio, aquoso. Agora, só é solúvel se for metal alcalino e amônio. Então, se for, por exemplo, carbonato de cálcio, como o cálcio não está incluso nessa coluna, então carbonato de cálcio é insolúvel. Ele não se dissolve na água. Se ele não se dissolve, aí eu coloco entre os parênteses que ele é um sólido. Bom, o professor Antônio já apresentou para vocês a solubilidade dos sais, e agora eu estou dando aqui um reforço para que vocês tenham esse conhecimento. Se puderem tirar uma foto desta imagem para você guardar no seu caderno, seria apropriado para que vocês tenham disponível essa tabela para estudar, certo? E para que eu tenho que saber isso, professor PC? Pelo seguinte motivo, porque uma das condições para uma reação de dupla troca ocorrer é que um dos produtos formados deve ser insolúvel, ou seja, formar um precipitado para ela ocorrer. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de uma reação de dupla troca estabelecida através da solubilidade. Esse exemplo aqui é a reação de um sal 1 com um sal 2, formando um sal 3 e um sal 4, baseado no critério da solubilidade, ok? Muito bem, então vamos lá. Exemplo, eu tenho aqui um sal chamado de cloreto de sódio, que ele vai reagir com um sal 2, nitrato de prata, formando um sal 3 e um sal 4. Quais são os sais formados e diga por que essa reação vai ocorrer. Justifique a sua ocorrência. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que nós deveremos fazer em uma reação de dupla troca é colocar as cargas dos íons. Aqui o sódio pertence à família dos metais alcalinos e a carga do sódio é +1, e o cloreto, que vem dos halogênios da família 7A, a carga do cloro é -1. A carga do íon prata é +1, ele tem a carga igual aos metais alcalinos, e o íon nitrato, que vem do ácido nítrico, é o número que somado a +1 dá soma 0, que nesse caso é -1. Bom, esse é o primeiro passo de um exercício envolvendo reação de dupla troca, colocação das cargas. O segundo passo, depois que vocês colocarem as cargas, nós deveremos trocar os íons de posição. Eu vou colocar o íon cátion, que vai trocar o ânion cloreto pelo ânion nitrato, é a primeira troca. E a segunda troca aqui, eu vou pegar o íon prata
e ele vai trocar o seu ânion nitrato pelo íon cloreto. Então nós teremos dois produtos aqui. A ordem dos produtos não interfere, tá? Não interfere a ordem. Então eu posso colocar primeiro o sal 3. Nós temos aqui o sódio ligado ao íon nitrato. E depois nós temos no sal 4 o íon prata ligado ao íon cloreto. Agora eu vou colocar as cargas que já foram determinadas inicialmente. A carga do sódio é +1, a carga do íon nitrato é -1, a carga do íon prata é +1 e a carga do íon cloreto é -1. Como a soma dessas cargas deu 0, portanto, as duas fórmulas estão corretas. Muito bem, agora vamos colocar a solubilidade dos sais. E para eu determinar a solubilidade, eu vou usar essa tabela aqui, ó. Nitrato de sódio é solúvel ou insolúvel? Aqui diz o seguinte, ó. Aqui está, aqui em cima. Aqui diz: todos os sais que contêm o íon nitrato são solúveis, sem exceção. Nitrato de sódio, portanto, é um sal solúvel. Quer dizer que por ele ser solúvel, ele se dissolve na água. E por ele se dissolver na água, então eu coloco aqui entre os parênteses que ele está aquoso. Certo? Solúvel. E o cloreto de prata é solúvel ou insolúvel? Aqui diz que os cloretos são solúveis, mas cloreto de prata, quando o íon cloreto está ligado à prata, aqui está ele, inclusive, forma o cloreto de prata e ele é insolúvel. Quer dizer, por ele ser insolúvel, ele não se dissolve na água. E por ele não se dissolver na água, ele constitui o que nós chamamos de precipitado. Então essa reação de dupla troca, ela ocorre. Esta reação, ela ocorre devido à formação de um precipitado, que é um sólido formado nessa reação, que por sua vez é insolúvel. E daquelas figuras que eu mostrei ali da formação de precipitados, eu até separei aqui para mostrar para vocês essa figura muito bonita, né? Referente à formação do precipitado de cloreto de prata. Quando eu misturo essas duas soluções aquosas, a de cloreto de sódio com nitrato de prata, forma o cloreto de prata, que tem essa característica aqui, ó, um precipitado branco, que é uma evidência macroscópica de que essa reação está ocorrendo. Esta reação ocorre devido à formação de um precipitado branco de cloreto de prata. E essa é a evidência macroscópica que garante que esta reação está ocorrendo, ok? Pronto. Esse é a condição de ocorrência para uma reação de dupla troca em função da solubilidade, formar um produto insolúvel na forma de um precipitado. Agora, só voltando aqui mais uma vez um pouquinho, só para mostrar para vocês que uma das condições de ocorrência para uma reação de dupla troca ocorrer é a formação de precipitado. E agora eu vou apresentar para vocês as outras condições, que são volatilidade e força. Volatilidade e força são aplicáveis para ácidos e bases. Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui para vocês uma relação dos compostos chamados de voláteis. O que significa volátil? É um líquido que tem baixo ponto de ebulição e por esse motivo ele evapora, ele se desprende da solução em forma gasosa. É isso que significa o termo volátil. Baixo ponto de ebulição e por isso ele se desprende da solução em forma gasosa, certo? E os ácidos considerados voláteis são
todos os hidrácidos, ou seja, aqueles ácidos que não possuem oxigênio na fórmula. Quem são os hidrácidos? Os ácidos que não têm oxigênio na fórmula: ácido clorídrico, HCl, ácido bromídrico, HBr, ácido iodídrico, HI, ácido cianídrico, HCN, e o ácido sulfídrico, H2S. Esses são os chamados hidrácidos, que são voláteis e, quando formados em um produto da reação, eles evaporam, eles se desprendem da solução em fase gasosa. E os hidrácidos são esses aqui. Dos oxiácidos são 3 voláteis: o ácido nítrico, o HNO3, o ácido nitroso, o HNO2 e o ácido acético, constituinte do vinagre, que é um ácido orgânico, que tem uma cadeia carbônica aqui, ó, CH3COOH, ok? E base volátil, a única base que evapora quando formada num produto de uma reação, é o hidróxido de amônio, certo? Além da volatilidade, eu vou apresentar também as substâncias consideradas como instáveis. O que é uma substância instável? Resposta: é uma substância que se decompõe quando formada a temperatura ambiente. Se decompõe quando formada no produto de uma reação, né? Ela se decompõe quando formada à temperatura ambiente. Então eu vou escrever aqui, ó, T, eu estou abreviando, temperatura ambiente. E são duas as substâncias instáveis que, quando formadas, se decompõem a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Uma delas é o ácido carbônico, que é o H2CO3, e outra substância instável que, quando formada, se decompõe, é o hidróxido de amônio. Aliás, essas substâncias instáveis têm uma característica, que é essa representadas entre um sinal de maior e menor. Na química, nós representamos uma substância instável por esse sinal de maior e menor aqui, ó. Ah, esse é um sinal que indica que essa substância ela é instável. E por ela ser instável, quando formada, ela vai se decompor automaticamente. Isso você tem que saber. Marquem todos aí, por favor, marquem. Os produtos da decomposição do ácido carbônico são água líquida e gás carbônico. Água e gás carbônico. Aliás, o fato de formar ácido carbônico indica que, como ele é gasoso, então ele vai se desprender da solução em forma gasosa, caracterizando uma efervescência, né, produzida pela formação das bolhas por conta da liberação do CO2. E essa é uma outra representação de um gás. Um gás é representado por essa flechinha voltado para cima, que indica que está sendo liberado para o meio externo. Outra substância que tem esse comportamento e, quando formado, se decompõe é o hidróxido de amônio. Essa substância ela vai se decompor em água líquida com formação de amônia gasosa, que é o NH3 gasoso. E da mesma maneira que no caso anterior, né, o fato da amônia ser gasosa, então eu costumo representar um gás com essa flechinha aqui voltado para cima, indicando que essa substância ela acaba se desprendendo da solução, ela sai da solução em forma gasosa, por conta da decomposição do hidróxido de amônio e também da decomposição do ácido carbônico. Podem
tirar uma foto aqui desta imagem, aqui está a relação para vocês colocarem da volatilidade e da instabilidade dos compostos. Se vocês tirarem uma foto desta página, acrescentem também a força, tá? Esses três aqui, ó. Vou dar uma pausa para você tirar uma foto ou uma fotografia dessa imagem para compor a teoria da reação de dupla troca do teu caderno. Com relação à força, os ácidos considerados fortes são clorídrico, bromídrico e iodídrico. Se os ácidos que não estiverem nessa relação aqui, porque eles não são fortes por eliminação. Os hidrácidos que não estão nessa relação são o cianídrico e o sulfídrico, né? Que não estão aqui por serem então fracos. E também os ácidos fortes que têm oxigênio são ácido perclórico, HClO4, o clórico, que é o HClO3, sulfúrico, H2SO4 e o nítrico. Se os oxiácidos não estiverem nessa relação, porque também eles são considerados como fracos ou moderados. Já as bases fortes são as bases solúveis. Se uma base ela se dissolve, logo ela se dissocia. E as bases que se dissociam são fortes, aquelas que são as bases fortes e se dissociam são as bases solúveis, bases de metais alcalinos da família 1A e base de metais alcalinos terrosos da família 2A, exceção feita ao hidróxido de magnésio. Vou colocar aqui o hidróxido de magnésio, é uma base da família 2A, magnésio é metal alcalino terroso, né? Mas ele é uma base insolúvel, então se é uma base que não se dissolve, logo ela não se dissocia, portanto é uma base fraca. Eu vou dar uma pausa, você pode tirar uma foto aqui desta imagem para compor a teoria do seu caderno? Enquanto você tira uma foto dessa imagem para você escrever isso no seu caderno, ou você ter essa teoria para consultar a fim de fazermos os exercícios, tá? Isso é importante que vocês tomem conhecimento. Eu peço a gentileza que vocês tirem uma foto desta imagem, por favor. Um minutinho para você fazer isso, ok? Aí estão os itens referentes à volatilidade. Volatilidade é volátil, uma substância que tem baixo ponto de ebulição, por isso ela evapora da solução, se desprendendo em forma de um gás. As substâncias voláteis são todos os hidrácidos, o ácido nítrico, o ácido nitroso e o acético, e a única base volátil é o hidróxido de amônio. A instabilidade são substâncias que, quando formadas, se decompõem a temperatura ambiente. São duas substâncias instáveis, o ácido carbônico e o hidróxido de amônio. Quando estivermos fazendo uma reação de dupla troca, estas substâncias, quando forem formadas, obrigatoriamente devem ser colocados os produtos da sua decomposição. Do ácido carbônico se decompõe em água e gás carbônico, e do hidróxido de amônio ele se decompõe em água e amônia. Com relação à força, os ácidos fortes são clorídrico, bromídrico e iodídrico, perclórico, clórico, sulfúrico e nítrico. Se não estiver nessa relação é porque o ácido ele é fraco ou ele é moderado. As bases fortes são de metais alcalinos e terrosos, exceto o hidróxido de magnésio, que é uma base insolúvel e também considerada como, se ela é insolúvel, então ela é fraca. Você deu tempo de tirar a foto que eu pedi? Já quem não teve tempo de tirar uma foto desse aqui também da solubilidade, faça-o agora, por favor. Também eu espero. Eu preciso saber disso, PC? Sim, meu amigo, minha amiga, precisa sim. Porque
Para uma reação de dupla troca ocorrer em função da solubilidade, se tivermos somente sal reagindo com sal, formando sal 3 e um sal 4, para esta reação ocorrer somente se um dos sais formados formar um precipitado, um produto insolúvel. Se puderem acrescentar esta foto também aqui desta página, por favor, eu espero você tirar uma foto para não perder muito tempo ao copiar isso daqui. Aí você deixa isso no seu celular ou no seu arquivo, no seu computador, para você fazer o uso no momento apropriado, na hora de resolvermos os exercícios, ok? Mais um minutinho para você, por favor, acrescentar esse dado no seu caderno. Essa tabela de solubilidade consta os sais considerados solúveis em verde e os cátions ligados a esses ânions em vermelho, que constituem o precipitado ou o produto insolúvel, ok? Conseguiram tirar? Ok, então vamos agora fazer aqui um outro exemplo referente agora a essas questões da volatilidade, da instabilidade da força. Vamos fazer esse exemplo agora. A reação de um sal 1 com uma base 1, formando um sal 2 e uma base 2. Então vamos lá. A primeira coisa que nós deveremos fazer em uma reação de dupla troca é colocarmos as cargas. As cargas são: o íon amônio aqui é mais 1 do hidróxido de amônio e o íon cloreto é menos 1. Aqui o sódio da família 1A é mais 1 e o íon hidróxido é menos 1. Depois de colocarmos essas cargas, agora vamos fazer a dupla troca. Como o nome já diz, duas trocas serão formadas aqui. Primeira troca é entre o íon amônio desse sal 1, que vai trocar o íon cloreto pelo hidróxido, formar uma base 2, e outra troca vai ser o sódio, que vai trocar o íon hidróxido pelo íon cloreto e formar o sal 2. Não se esqueçam, por favor, que na hora de formar esses produtos, eu devo sempre colocar o cátion do lado esquerdo e o ânion do lado direito. Tá? Esse aqui é o sal 2 e a base 2, nós temos o íon amônio combinado ao íon hidróxido. Aqui está. Muito bem. Esta reação de dupla troca, ela está ocorrendo, sim ou não? Bom, então vamos ver. E cloreto de sódio, o cloreto de sódio, o NaCl, consultando a nossa tabela, aqui o cloreto ligado a sódio forma um sal solúvel. Então, hidróxido de sódio, ou melhor, cloreto de sódio é um sal solúvel. Então, se ele é solúvel, ele se dissolve. Se ele se dissolve, eu coloco aquoso. O hidróxido de amônio também é uma base solúvel, mas eu acabei de falar para vocês que ela é uma base fraca e instável. E por ela ser uma base instável, significa que ela vai se decompor, formando água com liberação de amônia. O hidróxido de amônio é uma base fraca e uma base volátil e instável. Hidróxido de amônio, ele é um composto que se enquadra em três perfis que garante que esta reação está ocorrendo. Então, se perguntarem assim: esta reação entre cloreto de amônio e hidróxido de sódio, ela ocorre? Resposta: sim, ela ocorre. Justifique. Por que ela ocorre? Justificativa: porque formam um produto que é o hidróxido de amônio, que é uma base fraca, é uma base volátil e também
instável. E por ser volátil, ela se desprende da solução em forma gasosa. E o gás que é formado nessa reação que se desprende da solução é a amônia, é o NH3. É o NH3 que é liberado, produzido, que se desprende da solução, ok? Agora eu vou fazer no exemplo de número 3 a reação entre um sal 1 e um ácido 1. O sal 1 é o carbonato de cálcio e o ácido 1 é o ácido clorídrico. E a reação entre eles vai formar um sal 2 e um ácido 2. Vamos fazer esse exemplo agora aqui. Primeiramente eu vou colocar as cargas. O cálcio, que pertence à família dos metais alcalinos terrosos, a carga do cálcio é mais 2. Consequentemente, a carga do íon carbonato ligado ao cálcio é o número que somado a mais 2 dá soma 0, ou seja, é menos 2. O hidrogênio tem carga mais 1, o íon cloreto tem carga menos 1. Agora nós vamos, depois de colocar as cargas, trocar os pares de posição. Então o cálcio está ligado ao carbonato, o CO3, né? Ele vai trocar o carbonato pelo cloreto. E o hidrogênio, que está ligado ao cloreto, ele vai trocar o cloreto pelo carbonato. Duas trocas. Por isto, esta reação ela é chamada de reação de dupla troca. Primeira troca forma um sal. O sal primeiro eu coloco o cátion, depois o ânion. Sempre nessa ordem, não pode inverter. Não pode ser ânion à esquerda, cátion à direita, senão fica errado. Depois o cátion é o hidrogênio e o ânion é o carbonato. Agora vamos montar as fórmulas dos produtos através das cargas. O cálcio tem carga mais 2, o íon cloreto tem carga menos 1, a carga do hidrogênio é mais 1 e a carga do íon carbonato é menos 2. As fórmulas estão erradas, porque para que as fórmulas fiquem corretas, é necessário que a soma das cargas fique igual a 0. E para a soma das cargas ficar igual a 0, é só eu pegar as cargas e inverter, cruzá-las de cima para baixo. Passo 2 para cá. 2 vezes 1 deu menos 2. Menos 2 com mais 2 deu soma 0. E aqui também eu vou inverter esta carga e vai virar índice. Aí eu vou pegar o índice e multiplicar pela carga. 2 vezes 1 deu mais 2. E 2 menos 2 deu 0. Agora, depois que eu já montei as fórmulas, vou responder: essa reação de dupla troca ocorre? Sim ou não? Se a resposta for sim, qual é o motivo? Justifique. Bom, aqui temos o cloreto de cálcio. Cloretos são solúveis, ou seja, se dissolvem em água, exceto o cloreto de prata, chumbo e mercúrio, que é insolúvel. Como aqui não é prata, não é chumbo e nem o mercúrio, então o cloreto de cálcio é solúvel, ele se dissolve e se dissolve coloca aquoso. E aqui nós temos o ácido carbônico, que eu acabei de falar do ácido carbônico aqui, ó. O ácido carbônico é um ácido, além de fraco, ele é considerado também como instável. Quer dizer que por ele ser instável, eu represento ele desta forma, entre um sinal de maior e menor, e obrigatoriamente eu tenho que colocar os produtos da sua decomposição, que são água e gás carbônico. O gás carbônico formado nesta reação, ele se desprende, por ser um gás caracterizado pela formação da efervescência, a formação de bolhas. Esse carbonato de cálcio é o constituinte do mármore e também das conchas, dos corais, das cascas dos ovos. E se colocarmos um ácido sobre a superfície das conchas, dos corais, das cascas dos ovos, de uma pia de mármore, vai ocorrer uma efervescência que indica
que esse material está sendo atacado, está reagindo pelo ácido, e essa efervescência é devido à formação do ácido carbônico, que por ser instável se decompõe em água e CO2. Esta reação de dupla troca, ela ocorre por dois motivos. Primeiro, porque o ácido formado ele é fraco e também ele é instável. Quer dizer, instável que quando formado ele se decompõe, no caso, em água e CO2, certo? Pronto, senhores e senhoritas, aqui eu apresentei os casos mais comuns de reação de dupla troca, de sal com sal, de sal com base e de sal com ácido. Pronto, a apresentação feita dessa teoria. Agora eu vou primeiro fazer os exercícios da aula e depois eu vou fazer alguns exercícios extras aqui para dar um reforço em relação a isso que eu acabei de apresentar para vocês, tá bom? Mas é fundamental, repito, que vocês tenham conhecimento desses detalhes. Volatilidade, quem é volátil, instabilidade, quando formado se decompõe, que são somente esses dois compostos aqui, ó, o hidróxido de amônio e o ácido carbônico, a força dos ácidos e das bases e também a solubilidade para resolver questões como reação de sal com sal 1, sal 2, formando sal 3 e um sal 4. Aqui está essa tabela de solubilidade e para uma reação de dupla troca ocorrer é necessário que um dos produtos formados seja menos solúvel na reação de sal com sal ou mais volátil. Essa volatilidade está aplicado para ácido e para base, ou mais fraco, que também está relacionado a ácido e base, e sempre não perdendo de vista o fato de que para uma reação de dupla troca ocorrer, ela obrigatoriamente é evidenciada por um efeito visual, um efeito macroscópico, liberação de gás, ou formação de precipitado, ou dissolução de um sólido, como aquele último exemplo, do constituinte do carbonato de cálcio do mármore, das conchas, das cascas dos ovos sendo atacado pelo ácido, que ele vai reagir através de uma efervescência, ou ainda uma outra evidência macroscópica que vai indicar mudança de coloração, certo? Bom, se não liberar gás, não formar sólido, não ocorrer dissolução do sólido, não mudar a cor, sem qualquer evidência macroscópica, a reação de dupla troca não ocorrerá. Muito bem. Primeiro, então, eu gostaria de fazer os exercícios propostos da aula. Estão no volume 10 da página 195. Localizem ela aí, por favor. E vamos começar a resolver. Exercício número 1, módulo 29, página 195. Acharam aí? Primeiro exercício. Bom, ao misturar soluções aquosas de nitrato de chumbo com cloreto de sódio, observa-se a formação de um precipitado. Equacione esta reação e identifique o precipitado. Tá, então vamos lá. O primeiro aqui é o nitrato de chumbo. E ele falou soluções aquosas de nitrato de chumbo e cloreto de sódio. Então, se ele já está falando que eu estou misturando soluções aquosas, portanto, esses dois sais estão dissolvidos em água. Portanto, eles são solúveis. E por eles serem solúveis, eu coloco o termo aqui, ó, aquoso, entre os parênteses. Muito bem, ele já disse que essa reação ocorre e vai formar um precipitado. Qual é a fórmula do precipitado? Vamos deduzir. Primeiro, vamos colocar as cargas. Para eu descobrir as cargas aqui do chumbo, por exemplo, eu pego esse índice 2
do nitrato, inverto ele de baixo para cima e tenho a carga do chumbo, que é mais 2. E aqui, como o índice está oculto, mas ele está aqui valendo 1, eu vou invertê-lo também de baixo para cima e tenho a carga do íon nitrato, que é menos 1. Aqui a carga do sódio é mais 1, a carga do íon cloreto é menos 1. Depois que colocarmos estas cargas, agora vamos trocar os íons de posição. Os íons, o chumbo ligado ao nitrato, agora ele vai trocar o nitrato pelo cloreto. E o sódio, que está ligado ao cloreto, vai trocar o cloreto pelo nitrato. E vai formar nitrato de sódio. A ordem, isso aqui é um sal, né? Naquele modelo que nós fizemos ali nos exemplos da aula, esse é um sal 1, que esse daqui é um sal 2. E reação de sal com sal vai ocorrer a formação de um sal 3 e um sal 4. Um desses dois sais, ele disse que constitui um precipitado. A ordem não importa aqui. Então, primeiro eu vou colocar o sódio ligado ao nitrato. Sódio ligado ao nitrato. E depois eu vou colocar o chumbo ligado ao cloreto. Chumbo ligado ao cloreto. Vamos colocar em seguida as cargas. O sódio é mais 1. A carga do sódio é mais 1. A carga do nitrato é menos 1. A carga do chumbo é mais 2. A carga do cloreto é menos 1. Essa carga aqui, a soma dessas cargas deu 0. Essa fórmula está correta. E essa aqui que não deu 0, eu pego a carga e cruzo ela de cima para baixo. 2 vezes menos 1 deu menos 2, com mais 2 deu 0. Essa fórmula está correta. Tá? 2 átomos de cloro nos produtos e 2 átomos de cloro nos reagentes. Aqui nós temos 2 átomos de sódio e 2 nitrato nos reagentes e 2 nitrato e 2 átomos de sódio nos produtos. Agora vamos ver, nitrato de sódio é solúvel ou insolúvel? Depois o cloreto de chumbo. Vamos consultar a nossa tabela da solubilidade. Nitrato de sódio e cloreto de chumbo. Aqui diz o seguinte: todos os nitratos são solúveis, sem exceção. Todos os nitratos são solúveis, sem exceção. Cloreto de chumbo, cloreto ligado ao chumbo, aqui ó, cloreto ligado ao chumbo é um produto insolúvel e forma um precipitado. Ah, perfeito, então aqui o nitrato de sódio é solúvel, então ele se dissolve, e por dissolver eu coloco aquoso. E o cloreto de chumbo é insolúvel, e por ele ser insolúvel eu coloco sólido, que constitui um precipitado e que garante que a reação está ocorrendo devido à formação de um precipitado de cloreto de chumbo, que garante a ocorrência desta reação. Tá aí a resolução do primeiro exercício, tá? Nitrato de chumbo aquoso, solução aquosa, misturado com um sal 2 cloreto de sódio, forma um sal 3 nitrato de sódio, solúvel, todos os nitratos são solúveis, e um sal 4 de cloreto de chumbo, que é insolúvel e constitui um precipitado. Ok? Vamos para o exercício de número 2 da Unicamp. Ele diz o seguinte: conta-se que, só antes de começar essa questão número 2, deixa eu voltar aqui e deixar exposto essa resolução para quem ainda, se por um acaso, não conseguiu anotar a resolução desse exercício. Anotem, por gentileza: nitrato de chumbo aquoso mais cloreto de sódio aquoso, dando nitrato de sódio mais cloreto de chumbo. Também você poderá
este vídeo, essa videoaula está sendo gravada por mim e passando para vocês aí simultaneamente, mas você poderá em um determinado momento assisti-la novamente, pausando uma dessas passagens e voltando, enfim, tirando qualquer eventual dúvida que possa surgir, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente então. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, espiões alemães mandavam mensagens com uma tinta invisível, que era essencialmente uma solução de nitrato de chumbo, e o nitrato de chumbo já apareceu aqui no exercício anterior, né? Ele fala que solução aquosa de nitrato de chumbo, quer dizer, o nitrato de chumbo ele é solúvel, o nitrato de chumbo ele é solúvel, todos os nitratos são solúveis sem exceção, então o nitrato de chumbo é solúvel, e ele pede: descreva com base nas informações a seguir um procedimento para tornar a escrita com nitrato de chumbo visível. Bom, é simples, é só você misturar a tinta, o nitrato de chumbo, com uma substância que forma um precipitado, e um precipitado que tem uma coloração preta, que possa ser visualizado num papel branco. Um precipitado, como eu estou escrevendo aqui, ó, tá vendo? Eu estou escrevendo aqui e vocês estão visualizando. Imaginem que uma pessoa escreveu com uma tinta transparente, assim, ó, desse jeito. Eu estou escrevendo aqui em branco, tá vendo? Mas num passe de mágica, quando essas substâncias reagirem entre si, aí ela vai ficar dessa maneira, ó. Ela vai apresentar uma coloração preta por conta da reação do nitrato de chumbo com quem? Quem vai formar um precipitado preto? Letra A. Sulfato de chumbo é um sólido branco? Não resolve. Não pode ser branco. Iodeto de chumbo, um sólido amarelo? Não, tem que ser um sólido preto para ser visualizado num papel branco. Sulfeto de chumbo, que é um sólido preto? Sim, é um precipitado preto, é exatamente esse que é o indicado aqui, ó, que forma um precipitado insolúvel em água de cor preta. Não serve o cloreto de chumbo, porque ele é um sólido branco. Não serve nitrato de potássio, porque ele é solúvel em água. E todos os sais de sódio são solúveis em água. Então é o sulfeto de chumbo. O sulfeto de chumbo, para ele se formar aqui, ó, dessa maneira aqui, ó, para formar um chumbo ligado ao sulfeto, chumbo ligado ao sulfeto, e aqui formar um precipitado preto. E aqui ele fala que todos os sais de sódio são solúveis em água. Sais de sódio solúveis em água, então eu vou colocar o sulfeto de sódio. O sulfeto de sódio é o Na2S, que por sua vez é solúvel. E por ele ser solúvel, ele se dissolve em água e ele é aquoso. Agora eu vou colocar aqui as cargas novamente e vamos fazer a dupla troca para formar um sulfeto de chumbo, que é um sólido preto que forma um precipitado. Aqui nós temos então primeiramente os dois nitratos invertendo de baixo para cima, vai dar a carga do chumbo, que é mais 2, o nitrato cuja carga dele é menos 1, o sódio metal alcalino, a carga do sódio é mais 1, invertendo esses dois hidrogênios da carga do íon sulfeto, que é menos 2. E agora vamos trocar os íons de posição. Chumbo ligado ao sulfeto e sódio ligado ao nitrato. Sódio ligado ao nitrato forma nitrato de sódio. E todos os nitratos são solúveis.
todos os nitratos são solúveis, inclusive o nitrato de sódio, que é solúvel. E se ele é solúvel, ele está dissolvido. E se ele está dissolvido, eu coloco o termo aquoso. Aqui a carga do sódio é mais 1 e a carga do íon nitrato é menos 1. A carga do chumbo é mais 2 e a carga do sulfeto é menos 2, e essa soma já deu zero. Essa fórmula está correta, e esta é a fórmula do precipitado preto formado quando a pessoa escreve no papel. A tinta é revelada por conta da reação do nitrato de chumbo com o sulfeto de sódio. Precipitado preto de sulfeto de chumbo. Essa é a resposta. Eu só vou terminar de balancear. 2 átomos de sódio, 2 grupos de nitrato nos reagentes e 2 os produtos. Pronto. Essa é a resposta do exercício número 2. Anotem aí, por favor. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. O precipitado preto aqui do sulfeto de chumbo é produzido a partir da reação do nitrato de chumbo com o sulfeto de sódio. A dupla troca ocorre formando o nitrato de sódio e sulfeto de chumbo, que constitui o precipitado preto. Anotaram? Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Vamos então para a questão número 3. Deu tempo de anotar? Sim? Então vamos lá. Questão número 3. A emulsão colocada em películas para fazer filmes fotográficos é preparada adicionando-se uma solução de nitrato de prata, contém uma gelatina e brometo de potássio dissolvidos em água. Ocorre então uma reação formando-se um sal de prata na forma de cristais amarelos insolúveis em água. O tipo de reação que ocorre formando esses cristais, qual é o nome dela? Vamos fazer a reação e responder. Solução aquosa de nitrato de prata. Solução aquosa quer dizer ele está dissolvido, né? Então, se ele está dissolvido, eu coloco o termo aquoso, porque ele é solúvel, ele está dissolvido em água. Outra solução contém brometo de potássio, KBr, também é solução aquosa, está dissolvido, né? Aquoso. E aqui as cargas são: o íon prata é mais 1, o íon nitrato é menos 1, potássio da família 1A tem carga mais 1, o brometo a carga é menos 1. Depois de colocarmos as cargas, vamos trocar os íons de posição. O íon prata vai trocar o nitrato pelo brometo e pelo brometo, né, pelo bromo. E o potássio, que está ligado ao brometo, vai trocar o brometo pelo nitrato e vai formar nitrato de potássio. Pronto, são duas trocas, né? Então a reação ela é de dupla troca. E qual é o precipitado formado? Bom, aqui nós temos sal 1 reagindo com sal 2 para ocorrer a formação de um sal 3 e um sal 4. O sal 3 aqui é o nitrato de potássio, e o outro sal é o nitrato de potássio e o brometo de prata. Bom, colocando aqui as cargas, eu tenho potássio mais 1, nitrato menos 1, prata mais 1, brometo menos 1. Todos os nitratos são solúveis, então o nitrato de potássio é solúvel, então está dissolvido, coloca aquoso.
E aqui ele já disse, ó, forma um sal de prata na forma de cristais amarelos insolúveis em água. Então, o brometo de prata, ele constitui o precipitado. E esse precipitado é a evidência de que esta reação está ocorrendo, devido à formação do precipitado de brometo de prata. Então a reação ela é de dupla troca com formação do precipitado dos cristais de brometo de prata, alternativa correta, letra E. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam essa resolução? Deu tempo de anotar? Fique à vontade, por favor. Terminando essa questão número 3, vamos fazer agora a número 4. A questão número 4, nós temos aqui na equação acima, a fórmula e o nome do precipitado formado são iguais a... Tá, vamos fazer a reação então. Cloreto de bário mais cromato de sódio aqui ele diz que forma um precipitado. Eu sei que forma um precipitado porque uma forma de representar o precipitado é essa setinha voltada aqui para baixo. Essa seta voltada para baixo indica que da mistura desses dois sais ocorre a formação de um precipitado, e esse precipitado aqui é indicado pela letra B, e eu sei que se forma assim devido a essa flecha voltada para baixo. Vamos ver então as cargas. Invertendo aqui esse índice 2 para a parte superior esquerda, eu tenho a carga do bário, que é mais 2, e pegando esse índice 1 que está oculto, invertendo para a parte superior direita, tem a carga do íon cloreto. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, pegar este íon chamado de cromato, colocá-lo entre os parênteses, e aqui para fora dos parênteses colocar o número 1, e é esse número 1 que eu vou inverter. Ah, inverte o 4 lá para cima, PC. Não, o sódio pertence à família 1A. O sódio não tem carga mais 4, é mais 1, tá? Então aqui o sódio, a carga é mais 1, e esse íon cromato, a carga dele é 2 menos 2. Isso aqui é um sal, esse aqui é um sal 1, esse daqui vai ser um sal 2, e a reação entre dois sais ocorrerá a formação de um sal 3 e um sal 4, dos quais o sal 4, que ele chama aqui de B, constitui o precipitado. Agora vamos descobrir qual a fórmula do precipitado. Aqui o bário está ligado ao cromato, e o sódio está ligado ao íon cloreto. Ok, o sal 1 vai ser o cloreto de sódio. O sal 1 vai ser o cloreto de sódio. O sal 3, desculpe, o sal 4 vai ser o cromato de bário. As cargas aqui dos íons são: o sódio é mais 1, o cloreto é menos 1, aqui o bário é mais 2, o cromato é menos 2. Em ambos, a soma das cargas é igual a 0. O cloreto de sódio é um sal solúvel, então se ele é solúvel, ele está dissolvido, eu coloco aquoso. Então se o cloreto de sódio é solúvel, só pode ser então o precipitado constituído desse tal de cromato de bário, que constitui a fórmula do precipitado, que eu vou, ao invés de escrever esta palavra, eu vou agora abreviá-la, PPT. É uma forma de simplificarmos esse termo. Escrito por extenso precipitado pode ser representado desta maneira. Pronto,
para essa questão número 4, vamos balancear 2 átomos de sódio e 2 átomos de cloro nos reagentes, 2 átomos de sódio e 2 átomos de cloro nos produtos. A reação acima, a fórmula e o nome do precipitado é o cromato de bário. A alternativa correta está aqui, ó, senhores e senhoritas, é a alternativa letra C. Alternativa correta, letra C. Cromato de bário, BaCrO4 é o nome dele. Número 5. Reagindo uma solução aquosa de cloreto de potássio com algumas gotas de solução aquosa de nitrato de prata, percebe-se a formação de um precipitado branco. Com base nessa reação, equacione a reação ocorrida e dê o nome da substância que constitui o precipitado. Vocês viram agora? Eu preciso dos conceitos da aula do professor Antônio, que permitem, pelo nome, eu montar a fórmula. Cloreto de sódio, solução aquosa. Quer dizer, solução aquosa é porque ele está dissolvido em água. E por ele estar dissolvido em água, então eu coloco o termo aquoso. Cloreto de sódio aquoso, mais nitrato de prata em solução aquosa. Nitrato de prata é o AgNO3, também em solução aquosa, então ele está dissolvido e por isso eu coloco o aquoso. Tá. Agora eu vou colocar primeiramente as cargas. Sódio pertence à família 1A, a carga do sódio é mais 1. O cloreto da família 7A é menos 1. Aquela aula sobre número de oxidação ou NOx é fundamental neste momento para colocarmos as cargas dos íons. Prata, metal de transição que tem o NOx fixo mais 1. O nitrato é o número que somado a mais 1 dá 0, é menos 1. E agora nós temos aqui um sal 1. Aqui nós temos um sal 2. E a reação do sal 1 com o sal 2 vai originar um sal 3 e um sal 4, dos quais um deles constitui a fórmula de um precipitado. Qual é o precipitado formado? Vejamos. Então aqui nós temos o sódio, vai se ligar ao íon nitrato, formando o nitrato de sódio, e o íon prata vai se ligar ao íon cloreto, formando o cloreto de prata. Então, essas substâncias começam a se repetir, né? E aí você já começa a memorizá-las. Todos os nitratos são solúveis. Então, o nitrato de sódio é solúvel, então se está dissolvido eu coloco o termo aquoso. E aqui nós temos o cloreto de prata, que já apareceu, eu acho, hoje umas 3 vezes, né? Os cloretos são solúveis, mas o cloreto de prata, este é insolúvel e que por sua vez constitui a fórmula do precipitado. Então ele perguntou, equacione a equação ocorrida. Ok, está equacionado. Qual o nome da substância que constitui o precipitado formado? Resposta. O precipitado formado chama-se cloreto de prata. Certo? Então aqui está a resolução do exercício extra de número 5. Alguma pergunta, por favor? Anotem, por gentileza, a resolução aqui. Por gentileza, por favor. E terminando essa resolução, agora eu vou fazer algumas reações de dupla troca para fazer um complemento desse assunto, tá? E só com a prática mesmo que esse estudo se familiariza, fazendo vários exercícios, tá? Aí eu vou fazer alguns extras e os propostos fica para você fazer em casa, tudo bem? Terminaram a anotação, por favor? Tranquilo? Anotem aí, por gentileza. Aí, quem já terminou de anotar, pegue o seu caderno aí, por favor, o caderno de Química do setor do professor PC, e vamos fazer algumas reações como exercícios extras.
Posso mudar? Sim? Ok. Vamos fazer aqui no seu caderno essas reações aqui, ó. Ok? Complete as equações químicas que representam as reações de dupla troca. Vou aumentar, vou dar um zoom aqui para facilitar o nosso estudo. Ok. Então aqui nós temos na letra A um sal, e esse sal está reagindo aqui com ácido sulfúrico. Então é a reação de um sal com ácido. Não tinha aparecido nenhuma reação de sal com ácido nos exercícios propostos que acabamos de fazer. Então esses aqui vão complementar esse estudo. Primeiro passo, eu coloco as cargas. O sódio, a carga é mais 1. Aqui esses dois hidrogênios eu vou cruzar ele aqui para cima, de modo que a carga do íon sulfeto é menos 2. Aqui eu vou aqui a carga do hidrogênio é mais 1. Aqui também eu vou inverter esses dois hidrogênios aqui para cima, e a carga do íon sulfato é menos 2. Essa reação entre um sal 1 e um ácido 1 forma um sal 2 e um ácido 2. Agora vamos fazer a dupla troca. Vamos trocar. O sódio vai se ligar ao sulfato. E aqui o hidrogênio vai se ligar ao sulfeto. A ordem aqui não importa, tá? Vou colocar primeiro o sal, que é o sódio combinado ao íon sulfato. E agora eu vou colocar o ácido, que é o hidrogênio ligado ao sulfeto. Vou fazer o acerto das fórmulas através das cargas, que são as mesmas aqui do reagente. O sódio é mais 1, o íon sulfato é menos 2, o hidrogênio é mais 1 e o sulfeto é menos 2. Como as duas fórmulas não estão corretas, porque a soma das cargas não deu zero, mas para obter soma zero é fácil. É só pegar as cargas e cruzá-las de cima para baixo, e aí eu tenho o índice. O índice é o número de átomos que, multiplicado pela carga, faz com que tenhamos a soma das cargas igual a zero. Tá, ok. Essa reação ocorre? Bom, sulfato de sódio, os sulfatos de metais alcalinos são solúveis, então se depender da solubilidade, essa reação não ocorre. Mas ela ocorre sim, sabe por quê? Porque o ácido sulfídrico, o H2S, ele é um hidrácido, e todos os hidrácidos são voláteis. O que quer dizer volátil? Você falou, mas eu não entendi. O que é um termo volátil? É um composto que tem baixo ponto de ebulição e ele se desprende da solução em forma gasosa. Esta reação ocorre por dois motivos. Porque, primeiro, formou um ácido fraco e volátil. Por esse motivo, esta reação ocorre, porque formou um ácido fraco e volátil. Muito bem, vamos ver uma outra aqui, ó. Há um sal 1, que é o cloreto de sódio, com um ácido 1, que é o ácido sulfúrico. Esta reação ocorre? Vamos ver. Primeiro eu vou colocar as cargas. Sódio mais 1, cloreto menos 1, hidrogênio mais 1, invertendo aqui o índice 2 do hidrogênio, temos a carga do íon sulfato menos 2. Bom, agora que eu já coloquei as cargas, agora eu vou fazer a dupla troca. Troco os pares. O sódio está combinado ao íon cloreto, está combinado ao cloreto, vai trocar o cloreto pelo sulfato. E o hidrogênio vai trocar o sulfato pelo cloreto. Pronto, aqui está. Primeiramente, sódio ligado ao sulfato. É como no caso anterior, né? Formou sulfato de sódio. E o hidrogênio ligado ao cloreto, aqui forma o ácido clorídrico. Tá, então pelas cargas eu tenho
o sódio aqui, a carga do sódio é mais 1, a carga do íon sulfato é menos 2, o hidrogênio aqui é mais 1, o cloreto é menos 1, essa fórmula está correta, mas essa aqui que não ficou certa, eu pego a carga e transformo em índice. Eu pego o índice, multiplico pela carga e pronto, agora eu tenho soma igual a zero. O sulfato de sódio, como eu já utilizei no exercício anterior, ele é solúvel, e se ele é solúvel está dissolvido, e se está dissolvido eu coloco aquoso, e tem o ácido clorídrico, que é um ácido forte. Ele é um ácido forte, mas ele é volátil também. Todos os hidrácidos são voláteis. E por ele ser volátil, o que significa? Significa que ele se desprende da solução em forma gasosa. E essa é a evidência de que garante que esta reação está ocorrendo. Esta reação ocorre porque formou um produto mais volátil em relação ao reagente. Tá? Na letra C, nós temos um sal 1 reagindo com um ácido 1, formando um sal 2 e um ácido 2. Essa reação ocorre? Se ocorrer, qual a justificativa? Então vamos lá, vamos ver qual a justificativa. Primeiro, eu vou pegar aqui o índice e vou inverter ele de baixo para cima e descobrir a carga dos íons. Invertendo esse 3 lá para a parte superior direita, tem a carga do íon fosfato, que é menos 3, e o hidrogênio, a carga é sempre mais 1. Pegando esse índice 2, invertendo lá para a parte superior esquerda, tem a carga do cátion, do cálcio, que é mais 2, e o íon nitrato é menos 1. A carga do íon nitrato é menos 1 porque tem um cálcio aqui, ó. Se eu inverter ele, fica menos 1. Agora, vamos trocar os íons os pares de posição. Cálcio está ligado ao fosfato, e o hidrogênio está ligado ao nitrato. Então aqui nós teremos a formação de um sal 1 com ácido 1, forma um sal 2 e um ácido 2. Qual a fórmula do sal? Tá, o sal tem primeiramente o cátion cálcio ligado ao ânion fosfato. Vou colocar esse ânion aqui dentro dos parênteses. E o hidrogênio ligado ao nitrato. Hidrogênio ligado ao nitrato. Eu vou colocar as mesmas cargas aqui dos reagentes. O cálcio é mais 2 e a carga do fosfato é menos 3. Aqui a carga do hidrogênio é mais 1 e do nitrato é menos 1. Essa soma deu zero, essa fórmula está correta. E essa daqui, para a soma dar zero, eu pego essas cargas e cruzo de cima para baixo. E ao fazer isso, eu tenho os índices, que multiplicado pelas cargas, agora a fórmula está correta. 3 vezes 2 dá mais 6, 2 vezes menos 3 deu menos 6, com mais 6 deu soma zero. Esse aqui também já deu zero. Balanceando, 3 átomos de cálcio nos produtos dá 3 átomos de cálcio nos reagentes. 3 vezes 2 dá 6 íons nitrato nos reagentes, 6 íons nitrato nos produtos, 2 íons fosfato nos produtos e 2 nos reagentes. 2 vezes 3, 6 hidrogênios nos reagentes, 6 hidrogênios nos produtos. Esta reação ela ocorre por 2 motivos. Fosfato de cálcio solúvel ou insolúvel? Deixa eu ver aqui. Fosfatos. Aqui, ó, os fosfatos em geral são insolúveis. Os fosfatos solúveis são de metais alcalino e amônio. Fosfato solúvel é de metal da família O e amônio, como esse aqui não é metal da família O e nem amônio, portanto esse fosfato de cálcio ele é insolúvel e constitui a fórmula de um precipitado. E a fórmula desse precipitado é um dos motivos que justifica o fato que esta reação ocorre. Esta reação ocorre devido à formação de um precipitado de fosfato de cálcio. E não só isso, esta reação ocorre por um segundo motivo, porque formou ácido nítrico
E o ácido nítrico também é uma substância volátil. E por ela ser volátil, ela se desprende da solução em forma gasosa. Tá? Esta reação de dupla troca ela ocorre por dois motivos. Primeiro, devido à formação de um precipitado, que é um sólido insolúvel. E segundo, devido à formação de um ácido volátil. E volátil quer dizer, ele evapora se desprendendo da solução em forma gasosa. Vamos fazer o item D de dado. Carbonato de cálcio mais ácido clorídrico ocorre? Se ocorre, justifique por que ela ocorre. Primeiro eu vou colocar as cargas. A carga do hidrogênio é mais 1, a carga do íon cloreto é menos 1, o cálcio da família 2A é mais 2, portanto o carbonato é o número que somado a mais 2 da soma zero, que é menos 2. Agora, depois de colocarmos essas cargas, vamos trocar os íons de posição. Vamos trocar, o cálcio está ligado aqui ao carbonato, ele vai trocar o carbonato pelo íon cloreto, e o hidrogênio, que está ligado ao cloreto, ele vai trocar o cloreto pelo carbonato. Aqui está. Então, sal 1 com ácido 1 vai reagir formando sal 2 e ácido 2. O sal tem o cálcio combinado ao cloreto e tem o hidrogênio ligado ao carbonato. Vamos fazer os acertos das fórmulas obtidas nos produtos através das cargas. Aqui o cálcio é mais 2, cloreto é menos 1, o hidrogênio é mais 1 e o carbonato é menos 2. As fórmulas não estão corretas porque as somas das cargas não deu zero. E para fazermos com que estas somas fiquem iguais a zero, basta eu pegar as cargas, cruzá-las de cima para baixo. Aí vira índice. Eu pego o índice, multiplico pela carga. 2 vezes menos 1 deu menos 2, com mais 2 deu zero. Aqui também é a mesma coisa. Eu pego a carga, inverto de cima para baixo, tenho o índice. Pego o índice, multiplico pela carga. 2 vezes 1 dá mais 2, com menos 2 deu zero. E cloreto de cálcio solúvel ou insolúvel? Cloretos são solúveis, exceto cloreto de prata, chumbo e mercúrio, que não é o caso. Então, cloreto de cálcio solúvel. E o ácido carbônico? Essa reação ela ocorre. Por que ela ocorre? Pelo fato do produto formado ser mais fraco e também ele é instável. O que significa uma substância instável? Que é representado entre o sinal de maior e menor. Instável, aqui está. É uma substância que, quando formada, ela vai se decompor automaticamente em água e gás carbônico. Ok? Então vamos colocar aqui ao lado o produto da decomposição do ácido carbônico. Água líquida e gás carbônico sendo liberado na forma gasosa. E essa reação ela ocorre por dois motivos: devido à formação de um ácido fraco e instável. Ok? Vamos fazer mais uma, a questão na alternativa E. Na alternativa E nós temos o sódio com carga mais 1 da família 1A, né? O carbonato pegando esse índice. Agora quando eu pego o índice, cruzo de baixo para cima, ele vira carga. O hidrogênio é mais 1, o íon cloreto é menos 1. Agora eu vou trocar os pares aqui, ó. Sódio com cloreto e depois hidrogênio com carbonato. Sódio com cloreto, forma-se o cloreto de sódio
e o hidrogênio com carbonato, mais uma vez, obtém-se a formação do ácido carbônico. O ácido carbônico que nós acabamos de mencionar, né, já apareceu no anterior. Aqui nós temos o cloreto de sódio, que é solúvel, e o ácido carbônico, que é um ácido chamado de fraco. E também, além de fraco, ele é instável. Fraco e instável. Portanto, esta reação indicada aqui pela alternativa E, ela ocorre, pois ocorreu a formação de um produto fraco e instável. E por ele ser instável, é obrigatório que eu coloque o produto da sua decomposição. Qual é o produto da sua decomposição? Água líquida com formação de gás carbônico. Essa reação ocorre por dois motivos, porque formou um produto mais fraco e também instável. Quando formado, é obrigatório colocar o produto da sua decomposição. E aqui nesse exemplo indicado pela letra F, nós temos uma base reagindo com um sal. Base 1, sal 1, forma base 2, sal 2. Essa reação ocorre? Se ocorrer, justifique. Bom, vamos primeiro colocar as cargas. Vamos lá. A carga do sódio é mais 1, do íon hidróxido é menos 1. A carga do íon amônio é mais 1, do íon cloreto é menos 1. Agora, depois de colocar as cargas, eu vou trocar os íons de posição. O sódio vai se combinar ao íon cloreto e formar cloreto de sódio novamente. E o amônio vai se combinar ao íon hidróxido, formando hidróxido de amônio. A ordem aqui não importa. Sódio combinado com cloreto, mais uma vez, ocorrerá a formação do cloreto de sódio solúvel e o íon amônio combinado ao íon hidróxido, ocorrerá a formação do hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio é uma base fraca e também instável, assim como o ácido carbônico. O hidróxido de amônio se decompõe quando formado em água com liberação de amônia. E por ser instável, por isso deve ser colocado entre esse sinal de maior e menor. Esta reação ela ocorre porque formou uma base fraca. É uma base fraca. O que mais? Ela também é volátil. E também, além de fraca, volátil, ela é instável. Quer dizer que quando formada, ela vai se decompor em água no estado líquido e ocorrerá formação de amônia. A amônia, ela é liberada em forma gasosa e é por isso que ele vai se desprender da solução. Ok? Então, esse exercício foi legal, porque ele mostrou casos de reação de dupla troca que ocorre entre sal e ácido, sal 1 com ácido 1, formando sal 2 e ácido 2. E essas reações ocorriam porque formavam ácido fraco ou volátil e também instável. E nesse último caso nós temos um exemplo de um sal reagindo com uma base, sal 1 com base 1, formou sal 2 e base 2, e essa reação ocorre porque a base formada ela é fraca, volátil e também instável. Eu espero que esses exercícios tenham servido
para dar um melhor entendimento nesse assunto que só se obtém praticando, não tem jeito. Aqui eu vou, se vocês me permitirem, fazer mais um exercício, esse da VUNESP. Dessas 3 reações fornecidas, podemos dizer que são possíveis. Quais podem ocorrer, ou se nenhuma ocorre, ok? Muito bom, então eu vou resolver essa questão aqui. Primeiro eu vou colocar as cargas. O cálcio da família 2A, ele é metal alcalino terroso e a carga do cálcio é mais 2. O íon cloreto é menos 1. O hidrogênio, a carga é mais 1. Invertendo esses 3 aqui para cima, vira a carga do ânion fosfato, que é menos 3. Já para ganhar o tempo, eu já vou colocar a carga de todos os outros aqui para fazermos tudo simultaneamente. Aqui o chumbo, a carga é mais 2. Aqui o nitrato é menos 1. Potássio mais 1. Iodeto menos 1. Aqui o íon prata é mais 1. Iodeto é menos 1. Mais 1, menos 1. Pronto. Depois que colocarmos todas as cargas, agora nós vamos trocar os pares de posição. Cálcio combinado ao fosfato, hidrogênio ligado ao cloreto. Então nós teremos aqui a formação do fosfato de cálcio. As cargas aqui nos produtos são as mesmas dos reagentes, ou seja, o cálcio é mais 2 e o fosfato é menos 3. E para que nós tenhamos soma das cargas igual a 0, então eu pego essas cargas, cruzo elas de cima para baixo e agora eu tenho as cargas que se transformaram em índices. Eu pego o índice e multiplico pela carga e aí eu tenho somatória das cargas igual a 0. Fosfato de cálcio, ele é um sal insolúvel e que constitui um precipitado. Só por esse produto eu já posso afirmar que essa reação ocorre. E o hidrogênio combinado ao cloreto forma o ácido clorídrico. E o ácido clorídrico nós já estudamos ainda hoje, nos exercícios anteriores, e nós vimos que ele é um ácido chamado de volátil. Ele é um ácido volátil. Então essa reação ela ocorre por 2 motivos. Ela ocorre porque formou um ácido volátil e que por sua vez se desprende da solução, e também por formar um precipitado. Por 2 motivos essa reação ocorre. Ok, a número 2 ocorre também? Vejamos. Chumbo combinado ao iodo e o potássio combinado ao nitrato. Aqui nós teremos então a formação do nitrato de potássio. Todos os nitratos são solúveis. Solúvel quer dizer está dissolvido em água, e se está dissolvido em água eu coloco o aquoso, e o chumbo está ligado ao iodeto. Os aletos, cloreto, brometo e iodeto são solúveis, mas o iodeto de chumbo ele é insolúvel, e por ser insolúvel ele constitui a fórmula de um precipitado, e pelo fato de formar um sólido insolúvel na forma de precipitado, eu afirmo para vocês com certeza que a reação 2 também ela ocorre. Então ocorre a reação de número 1, ocorre a reação de número 2 e a número 3 ocorre também. Para encerrar, prata ligado ao nitrato e o iodo ligado ao hidrogênio. Prata ligado ao nitrato forma o nitrato de prata, AgNO3. AgNO3. E nesse caso ele é solúvel. Se é solúvel é aquoso. E aqui por último o iodo ligado ao hidrogênio forma o ácido iodídrico. Mas se nós compararmos em termos de força, tá? Em termos de força, o ácido nítrico ele é forte e o ácido iodídrico também é forte.
Se depender da força, ela não ocorre. E se depender da volatilidade, o ácido nítrico ele é volátil e o ácido iodídrico também é volátil. Então, se for em termos de volatilidade, essa reação também não ocorre. Porque para ocorrer tem que formar um ácido volátil em relação ao ácido reagente que não deve ser volátil. Então, se eu tenho um produto que é forte em relação ao reagente, um produto volátil em relação ao reagente, portanto, essa reação de número 3 ela não ocorre. Somente ocorrerá a reação número 1 e a 2. A alternativa correta é a letra D. O meu muito obrigado a todos pela atenção, uma excelente semana e tudo de bom para vocês. Bom dia, até semana que vem.